Olá! A aula hoje é sobre fotossíntese. Fotossíntese é um assunto que muitas disciplinas de bioquímica não dão, porque são disciplinas mais focadas em pessoas da área biomédica, mas na verdade é a base de toda a bioquímica, é a base de todo o metabolismo, porque nós, animais, não conseguiríamos viver se não fosse pelos processos de fotossíntese que outros seres vivos praticam. Na verdade, nós temos células do tipo heterotróficas. Nós precisamos de fontes de energia como carboidratos e precisamos de oxigênio para poder gerar energia, para poder fomentar os nossos processos metabólicos. E ao degradar carboidratos e reduzir oxigênio, a gente produz água e produz CO2. Organismos fotossintéticos também conseguem usar carboidratos como fonte de energia, eles produzem esses carboidratos para a sua própria fonte de energia, mas são capazes de sintetizar seus próprios carboidratos. Sintetizam esses carboidratos a partir de CO2 e usando água como fonte de elétrons, muito frequentemente. Para fazer isso, usam energia do Sol. É fantástico isso, eles conseguem fixar carbono do ar, carbono na forma de CO2, fazer carboidratos usando energia solar. E porque qualquer processo químico sempre tem alguma perda de energia, para nós existirmos, a gente precisa de processos fotossintéticos e a gente precisa que eles sejam extremamente abundantes. Na verdade, eles têm que ser mais abundantes do que organismos como nós, que utilizam a energia gerada por organismos fotossintéticos. Então, basicamente, a gente come plantas e a gente come animais que comem plantas usando a energia gerada pela fotossíntese. A fotossíntese, na verdade, se divide em dois processos. Uma parte dos processos que a gente chama de reações de fase clara são diretamente ligados à presença de luz e vão remover elétrons de água, gerando oxigênio, reduzindo o NADP a NADPH. Essas reações também vão produzir ATP a partir de ADP mais fosfato, produzindo esse ATP, na verdade, numa forma muito parecida com a fosforilação oxidativa que a gente vai ver. Um segundo processo que os organismos fotossintéticos fazem são as reações de assimilação de carbono. Essas reações, às vezes, são chamadas de reações da fase escura, mas o nome fase escura não é muito adequado, porque a gente vai ver que as reações de assimilação de carbono acontecem também só na presença de luz, por causa da regulação desse processo. As reações de assimilação de carbono usam a energia do ATP e os elétrons do NADPH, feitos nas reações de fase clara, para fixar carbono, fixar CO2 na forma de carboidratos e gerar carboidratos como a sacarose ou como o amido que as plantas geram e depois a gente come. Então a gente vai ver primeiro as reações da fase clara e depois as reações de assimilação de carbono, fixação de carbono. As reações da fase clara são reações diretamente dependentes de luz. E elas são reações dependentes de luz porque, como eu falei para vocês, elétrons são retirados da água e transferidos para NADP. Isso termodinamicamente não seria viável na ausência de luz, porque o potencial redox da água é positivo, é 0,82, enquanto o potencial redox de NADP é negativo, é menos 0,32. Então não existe uma tendência termodinâmica de transferência de elétrons de água para NADP. Isso só é possível na presença de luz, porque a absorção de fótons, a absorção de energia solar, eleva o nível eletrônico de elétrons, muda o potencial redox dessas substâncias que participam da fotossíntese e nesse estado excitado elas são capazes de doar elétrons para NADP. Então a gente tem uma mudança de potencial redox por causa da absorção da energia luminosa. Quem que vai absorver essa energia que vem da luz? Quem vai absorver isso são moléculas, pigmentos, chamados clorofilas, que tem uma estrutura muito parecida com a estrutura de M que a gente já viu antes. A natureza se repete. Derivados de protoporfirinas e muito ricos em duplas ligações, ou seja, muito ricos em elétrons,
capazes de absorver fótons e, portanto, mudar as propriedades dessa molécula, mudando o potencial redox e mudando as capacidades de transferir elétrons. Para captar essa energia luminosa, além das clorofilas, que são as moléculas que realmente vão ser excitadas e participam diretamente do processo da fase clara, as plantas também têm outras moléculas, algumas das quais a gente conhece os nomes bem, como por exemplo caroteno, luteína, que absorvem luz em toda a faixa de luz que ilumina a Terra. Então, realmente aproveitando muito essa energia luminosa que vem do Sol. Essas moléculas todas estão organizadas em estruturas que a gente chama de antenas para receber essa energia solar, que estão presentes nas membranas dos processos tilacoides. Então, isso aqui é um cloroplasto. Um cloroplasto tem uma membrana externa e também tem membranas bastante dobradas dentro da sua estrutura, que são as membranas tilacoides. E essas membranas têm um espaço interior, que é o espaço tilacoide. Tá? Nas membranas tilacoides estão organizadas essas antenas, que têm todos esses pigmentos capazes de captar a luz, e também tem os centros de reação, que são as moléculas que realmente vão participar do transporte de elétrons, reduzindo NAD a NADPH e também participando da formação de moléculas de ATP. Então, de novo, como a gente viu na mitocôndria, são processos que acontecem dentro da membrana. Isso é uma semelhança entre a fotossíntese e a fosforilação oxidativa. Como que acontecem essas reações da fase clara? Na verdade, organismos fotossintéticos são muito variados e eu vou trazer para vocês alguns exemplos de como acontecem essas transferências eletrônicas, mas são só exemplos e vocês não precisam saber os detalhes das estruturas dessas moléculas. Da mesma maneira que a gente não viu todos os detalhes das estruturas dos complexos respiratórios, a gente não vai ver em detalhes essas estruturas. O importante é entender o mecanismo e o tipo de transformações energéticas envolvidas. Então, eu tenho um exemplo aqui que são as bactérias púrpuras. São bactérias capazes de fazer fotossíntese. Elas têm um centro de reação que, quando fotoiluminado, vai ter uma mudança no seu potencial redox. Então, normalmente, é um centro de reação que tem bastante afinidade por elétrons, mas quando fotoiluminado vai ter um potencial redox bastante menor. Nessas condições, esse centro de reação, esse centro de reação já no estado excitado, é capaz de transferir elétrons para uma molécula chamada feoptina, que não é importante para nós, que é capaz de transferir elétrons para uma coenzima Q, muito parecida com a coenzima Q da fosforilação oxidativa, também dentro da membrana da bactéria, transportando elétrons de complexos maiores, como centro de reação, para outros complexos maiores, como o citocromo BC1. Então, essa coenzima Q vai transferir elétrons do centro de reação para o citocromo BC1. O citocromo BC1 é mais um exemplo da natureza se repetindo. Ele tem uma estrutura parecida com o complexo 3 da fosforilação oxidativa. Ele também transporta elétrons para uma proteína pequena chamada citocromo C2, parecida com o citocromo C das nossas mitocôndrias, e ao mesmo tempo bombeia prótons de maneira parecida com o nosso complexo 3. O citocromo C2, então, transporta elétrons de volta para o centro de reação. E os elétrons ficam circulando nesse processo de maneira estimulada pela presença de luz e gerando um gradiente de prótons através da bactéria púrpura. Isso aqui é outro exemplo, é uma bactéria verde sulfurosa que também vai ter uma mudança de potencial redox do seu centro de reação quando fotoiluminada, que faz esse centro de reação ser capaz de doar elétrons para uma coenzima Q, para um complexo citocromo BC1, que também bombeia prótons, para uma proteína também muito parecida com o citocromo C, ciclando esses elétrons. A diferença dessas bactérias é que os elétrons também podem reduzir uma ferridoxina, que pode reduzir um NAD a NADH. Então, nem todos os elétrons são recirculados, alguns deles reduzem NAD a NADH.
Esses elétrons que saem do sistema têm que ser repostos, e para repor esses elétrons, essas bactérias usam compostos reduzidos, né? Elas usam gás sulfídrico e por isso o nome de bactérias verdes sulfurosas. Esse tipo de fotossíntese é considerado o tipo de fotossíntese mais primitivo, que usa essas substâncias reduzidas que eram muito abundantes na Terra primitiva. Mas a fotossíntese realmente sofreu uma revolução evolutiva quando foram desenvolvidos sistemas capazes de remover elétrons de uma molécula extremamente abundante na Terra, que é a água. E organismos como cianobactérias, algas e plantas hoje fazem fotossíntese a partir de elétrons da água e, portanto, produzem oxigênio, que é o que permite que todos nós possamos existir, porque nós precisamos de oxigênio para poder fazer energia com alta capacidade nas nossas mitocôndrias. Então, como que funciona a fotossíntese nesses organismos? Esses organismos têm dois fotossistemas. Um fotossistema que remove elétrons da água, na verdade tem um complexo que remove elétrons da água que a gente já vai ver, e ao ser fotoiluminado tem uma mudança de potencial redox, doando elétrons para um sistema de feoptinas e plastoquinonas, que são muito parecidas com a coenzima Q de novo, que doa elétrons para um citocromo B6F. O citocromo B6F é um complexo grande, inserido na membrana dos processos tilacoides e que bombeia prótons associado ao transporte de elétrons. Os elétrons são transportados para um segundo fotossistema que, quando fotoiluminado, também transporta elétrons, pode transportar esses elétrons de volta para o citocromo B6F, fazendo um ciclo eletrônico, ou pode, via ferridoxina, reduzir NADP a NADPH. Esses elétrons que são reduzidos, né, que formam o NADPH, têm que ser repostos por elétrons que vêm originalmente da água. Esse é o esquema com os potenciais redox. Vamos ver o esquema na membrana do processo tilacoide. Então, a luz vai iluminar esse fotossistema 2, que remove elétrons que vieram originalmente da água e transporta esses elétrons para uma coenzima Q. Esse processo é associado ao acúmulo de prótons no espaço dentro das membranas tilacoides, que a gente chama do lúmen do processo tilacoide. Essas plastoquinonas vão transportar elétrons para citocromo B6F, e esse citocromo B6F vai transportar elétrons para frente à medida que bombeia prótons também para dentro do lúmen do espaço tilacoide. Os elétrons chegam então no fotossistema 1, que, quando fotoiluminado, consegue transportar elétrons para o sistema de ferridoxinas, que reduzem NADP a NADPH. Isso vai formar um gradiente de prótons, com mais prótons dentro do lúmen do processo tilacoide do que fora. Isso faz um ΔPH. O ΔPH, na verdade, é significativo nos processos tilacoides. E essa diferença de concentração de prótons é o que vai fazer a síntese de ATP numa ATP sintase que está inserida na membrana do processo tilacoide, uma ATP sintase praticamente idêntica à ATP sintase da mitocôndria. Ela também permite a passagem de prótons, que faz girar essa ATP sintase, que muda a estrutura da porção dela que sintetiza ATP, fazendo ATP a partir de ADP mais fosfato. Na verdade, essa dependência do potencial de membrana do gradiente de prótons para sintetizar ATP na membrana tilacoide foi caracterizada pelo André Jangendorf. E o André Jangendorf foi o primeiro a fazer experimentos provando que um gradiente de prótons era suficiente para fazer ATP na membrana do processo tilacoide. Ele fez esse experimento antes do Peter Mitchell e da Jennifer Moyle fazerem o experimento que provou que isso era verdade na mitocôndria. Na verdade, ele inspirou os dois a fazer aquele experimento que a gente mostrou, que eles deixaram a mitocôndria de molho na base e depois colocaram no ácido. Então, o trabalho dele com fotossíntese foi extremamente importante para afirmar como verdadeira a hipótese quimiosmótica do Peter Mitchell, demonstrando que a síntese de ATP ocorre por causa de um gradiente transmembrana de prótons. Eu quero parar um pouquinho só para falar muito rapidamente
sobre esse complexo proteico que é o complexo envolvedor de oxigênio. É um complexo extremamente complexo que remove elétrons de oxigênio. Para isso precisa de muita energia, que vem de energia solar também. Precisa de vários complexos metálicos dentro dele e também contribui para o gradiente de prótons ao jogar prótons para dentro do lúmen do processo Tillakod. Esse processo extremamente importante porque gera todo o oxigênio na Terra, mudou as características da Terra. A Terra era muito redutora antes da evolução de fotossíntese usando como fonte de elétrons a água. E depois ela ficou muito oxidante por causa do acúmulo desse oxigênio. Isso permitiu o surgimento de animais como nós. A gente ainda está estudando como que esse complexo funciona do ponto de vista estrutural. É realmente um processo fascinante. Bom, então, relembrando o processo, elétrons são removidos de água, formando oxigênio, e são transportados através de fotossistemas, fotossistema 2 e fotossistema 1, e também do citocromo B6F, plastocianinas, na membrana do processo Tillakod. Esse transporte de elétrons, que é permitido pela fotoiluminação, vai reduzir NADP a NADPH. Ao mesmo tempo, esse transporte de elétrons está acoplado a um bombeamento de prótons do estroma do cloroplasto para dentro do lúmen do processo Tillakod. Isso vai gerar um gradiente de prótons que vai permitir a formação de ATP na ATP sintase à medida que os prótons saem de volta para o estroma do lúmen do processo Tillakod, fazendo a ATP sintase girar e produzir ATP. Essas são as reações da fase clara da fotossíntese. Vamos ver agora como que esse ATP e esse NADPH que foram formados na fase clara da fotossíntese são usados para fixar CO2 na forma de carbonos que podem ser usados pela planta para sintetizar todos os carboidratos diferentes que essa planta sintetiza. Então, plantas fazem sacarose que a gente come, plantas fazem amido que a gente come, e plantas fazem também celulose que a gente come, mas não digere. A gente considera celulose fibras por causa disso. Para a fixação desse CO2, primeiro são sintetizadas trioses. São sintetizados carboidratos de 3 carbonos. E a partir dessas trioses são feitas exoses e são feitos esses carboidratos maiores. As reações de síntese de exoses, de amido, de sacarose, etc., a gente não vai ver em detalhes porque são muito parecidas com a neoglicogênese e com a síntese de glicogênio. A gente vai ver em mais detalhes essa fixação de carbono na forma de trioses fosfato. E a fixação de carbono acontece através do ciclo de Calvin, que foi descrito pelo Melvin Calvin. Essa biossíntese de carboidratos acontece no estroma do cloroplasto e envolve fixação de CO2 do ar com uma pentose, então um carbono mais 5 carbonos que já estavam lá, formando 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Esse 3-fosfoglicerato então vai ser reduzido para produzir gliceraldeído 3-fosfato, para produzir uma triose fosfato. E essa triose fosfato vai então sintetizar exoses por mecanismos que a gente já viu na neoglicogênese e também vai repor a pentose que foi gasta aqui. Todo esse processo é absolutamente dependente de uma enzima fantástica chamada rubisco, que é a enzima mais abundante da Terra. E ela precisa ser a enzima mais abundante da Terra, porque a gente só tem macromoléculas porque nós comemos macromoléculas derivadas das plantas. E se a gente come macromoléculas derivadas das plantas é porque essa enzima fixou CO2 do ar e produziu carboidratos, em última instância, a partir de gás carbônico que está presente no ar. Então, quem é a rubisco? A rubisco é a enzima que vai pegar ribulose 1,5-bisfosfato e colocar um CO2 nessa ribulose, então ribulose com 5 carbonos, quebrando essa molécula ao meio e gerando 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Essa é a reação catalisada pela enzima mais abundante na Terra. E é o primeiro passo do ciclo de Calvin. O resto do ciclo de Calvin envolve primeiro a redução
de 3-fosfoglicerato a gliceraldeído 3-fosfato, a gente já vai ver essas reações, e depois a reposição de ribulose 1,5-fosfato e também a síntese de açúcares ou de amido a partir desse gliceraldeído 3-fosfato, em reações que são muito interessantes, que elas parecem muito com a via das pentoses. Então vamos ver primeiro essas reações que formam gliceraldeído 3-fosfato a partir de 3-fosfoglicerato. São reações simples, parecidas com reações da neoglicogênese que vocês já viram. 3-fosfoglicerato vai ser fosforilado a 1,3-bisfosfoglicerato às custas de uma molécula de ATP. E 1,3-bisfosfoglicerato vai ser reduzido por elétrons de NADPH pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase dos cloroplastos, formando o gliceraldeído 3-fosfato. Essas reações são iguais a reações que a gente já viu na neoglicogênese, exceto pelo fato que os elétrons vêm de NADPH e não de NADH, como a gente viu na neoglicogênese. Formou uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, que é uma triose, que a gente já viu, faz parte da via glicolítica, da via neoglicogênica e da via das pentoses. A partir de gliceraldeído 3-fosfato, a gente precisa agora repor a ribulose 1,5-bisfosfato que a gente gastou para iniciar o ciclo de Calvin. Como que isso acontece? Isso acontece numa série de reações muito parecidas com as reações da via das pentoses. A natureza fica se repetindo. Então a gente formou gliceraldeído 3-fosfato. Gliceraldeído 3-fosfato é interconversível com dihidroxiacetona-fosfato. Então no ciclo de Calvin você também pode produzir dihidroxiacetona-fosfato. Se você combina gliceraldeído 3-fosfato com dihidroxiacetona-fosfato, você forma frutose 1,6-bisfosfato. Vocês já viram essa reação tanto na via das pentoses quanto na neoglicogênese. Frutose 1,6-bisfosfato pode ser desfosforilada a frutose 6-fosfato. Se você combinar frutose 6-fosfato com gliceraldeído 3-fosfato, outra molécula que você também gerou no ciclo de Calvin, através da ação da transcetolase, transferindo carbonos de frutose 6-fosfato para gliceraldeído 3-fosfato, você gera uma molécula de 4 carbonos, que é eritrose 4-fosfato, e uma molécula de 5 carbonos, que é a xilulose 5-fosfato. Xilulose com 5 carbonos pode sofrer a ação de uma epimerase e gerar ribulose 5-fosfato, que também é uma pentose. Ribulose 5-fosfato pode ser fosforilada, existem quinases que fosforilam ribulose no cloroplasto, gerando ribulose 1,5-bisfosfato, repondo ribulose que você pegou emprestado para o ciclo de Calvin. Sobrou ainda uma eritrose 4-fosfato aqui. Essa eritrose 4-fosfato pode ser combinada com uma dihidroxiacetona-fosfato, também gerada a partir de gliceraldeído 3-fosfato. Isso gera cedoheptulose 1,7-bisfosfato com 7 carbonos. Cedoheptulose 1,7-bisfosfato pode perder um fosfato, tem bisfosfatase dentro do cloroplasto, gerando cedoheptulose 7-fosfato. Essa cedoheptulose pode agora se combinar com mais um gliceraldeído 3-fosfato e, através da ação da transcetolase, transferir 2 carbonos para esse gliceraldeído, gerando ribose 5-fosfato e xilulose 5-fosfato. Ambos são pentoses, ambos podem regenerar ribulose 1,5-bisfosfato através da ação de epimerases e isomerases. O saldo de tudo isso é que a gente começou com 1, 2, 3, 4, 5 trioses fosfato, total de 15 carbonos. E nós terminamos com 1, 2, eu não sei porque esse esquema coloca de uma vez só, mas são 2 ribuloses formadas aqui, mais 3 ribuloses 1,5-bisfosfato. Ou seja, 3 moléculas de 5 carbonos, também com um total de 15 carbonos. A gente regenerou ribulose 1,5-bisfosfato a partir de gliceraldeído 3-fosfato. Na verdade, a gente regenerou 3 moléculas de ribulose a partir de 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então vamos olhar agora como que isso fica em termos de estequiometria do ciclo de Calvin.
A gente viu inicialmente que uma molécula de ribulose 1,5-bisfosfato mais uma molécula de CO2 gera duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Uma molécula de 5 carbonos mais uma molécula de 1 carbono, gerando duas moléculas de 3 carbonos. A gente poderia agora multiplicar essas reações por 3. Começar com 3 moléculas de ribulose 1,5-bisfosfato e 3 moléculas de CO2, gerando 6 moléculas de 3 carbonos. Nessa situação, se eu pegar 5 dessas moléculas de 3 carbonos, a gente acabou de ver no slide anterior que a gente regenera as 3 moléculas de 5 carbonos que a gente pegou. Isso significa que sobra uma molécula de 3 carbonos como saldo da fixação de CO2. Essas moléculas de 3 carbonos vieram de 3 moléculas de CO2. Então, o saldo total vai ser que você fazendo 3 voltas no ciclo de Kelvin, você fixa 3 moléculas de CO2 na forma de uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, devolvendo todas as ribuloses 1,5-bisfosfato que você gastou. Então, começando com 3 moléculas de CO2 e 3 ribuloses, a estequiometria final do ciclo de Kelvin é que você gasta 6 moléculas de ATP para fosforilar os 3-fosfogliceratos gerados, os 6 3-fosfoglicerados gerados. Você gasta 6 NADPHs para reduzir eles a gliceraldeído 3-fosfato. E aí você gasta também mais 3 ATPs para regenerar essas ribuloses 1,5-bisfosfato, porque elas precisam ser fosforiladas a partir de ribulose 5-fosfato. O saldo total do ciclo de Kelvin é que para produzir uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, você precisa de 6 NADPHs e 9 moléculas de ATP. Síntese de carboidratos sai caro metabolicamente, mas as plantas têm uma fonte enorme de ATP e NADPH, que é a energia solar. Então, as plantas estão preparadas para fazer essa síntese de carboidratos. E a partir desse gliceraldeído 3-fosfato, as plantas podem gerar os vários carboidratos que nós comemos. Então, em reações muito parecidas com as reações da neoglicogênese e depois das reações de síntese de glicogênio, as plantas fazem amido em grandes quantidades e a gente come esse amido. Também em reações parecidas com a neoglicogênese, depois de síntese de carboidratos, também envolvendo UDP-glicoses, como a gente viu no glicogênio, as plantas geram sacarose, que é outro açúcar que a gente come dessas plantas. Tudo isso a partir de gliceraldeído 3-fosfato formado no ciclo de Kelvin. A gente não vai ver essas reações em detalhes, porque elas são muito parecidas com reações que a gente já viu. O que eu quero falar para vocês em mais detalhes é a regulação da fotossíntese, até para vocês entenderem que a fase de fixação de carbono da fotossíntese também só acontece no claro, não é uma fase escura da fotossíntese. Então, plantas têm uma frutose bisfosfatase, 1,6-bisfosfatase, e uma fosfofrutoquinase muito parecidas com a fosfofrutoquinase e frutose 1,6-bisfosfatase de animais. A única diferença, na verdade, é que a fosfofrutoquinase das plantas usa pirofosfato em vez de ATP como fonte de fosfato rico em energia. Isso não é lá muito diferente em termos energéticos. As plantas também têm fosfofrutoquinase 2 e frutose 2,6-bisfosfatase e funciona exatamente da mesma maneira. A frutose 2,6-bisfosfato também ativa a fosfofrutoquinase 1 e inibe a frutose 1,6-bisfosfatase. O que é interessante sobre a fosfofrutoquinase 2 de plantas é que a fosfofrutoquinase 2 de plantas é ativada alostericamente por fosfato. Quando que vai ter muito fosfato dentro da planta? Quando o cloroplasto está sintetizando pouco ATP. Se ele está sintetizando pouco ATP, tem mais ADP mais fosfato. E quando que ele está sintetizando pouco ATP? Ele está sintetizando pouco ATP no escuro, quando não tem luz como fonte de energia para fazer ATP. Então, no escuro, a fosfofrutoquinase 2 está ativa, produzindo frutose 2,6-bisfosfato e ativando a via glicolítica da planta. A planta está degradando seus carboidratos e produzindo energia.
No escuro não tem síntese de carboidratos, não tem gliconeogênese na planta por causa desse efeito regulatório de fosfato. Além dessa regulação positiva por fosfato, a fosfrutoquinase 2 é inibida por fosfoglicerato e dihidroxiacetona fosfato. Essas moléculas são produzidas no ciclo de Calvin e elas são produzidas de forma dependente de ATP, portanto são produzidas na presença de luz. Na presença de luz, tem uma inibição da fosfrutoquinase 2, menos frutose 2,6-bisfosfato, e isso vai ativar a neoglicogênese e a síntese ou de sacarose ou de amido na planta. Então a planta sintetiza carboidratos na fase clara e degrada carboidratos na fase escura. Além dessa regulação da fosfofrutoquinase por regulação alostérica, a frutose 1,6-bisfosfatase das plantas também tem uma regulação por pH. A frutose 1,6-bisfosfatase é uma enzima do estroma e ela é ativada em pHs mais básicos. Quando há luz e prótons são bombeados para dentro do processo tilacoide, o estroma fica com um pH mais básico e isso ativa a neoglicogênese nas plantas, ativa a síntese de carboidratos. Então, mais um mecanismo em que a assimilação de carbonos e a síntese de carboidratos é estimulada pela presença de luz. Por fim, várias das enzimas da assimilação de carbonos, várias das enzimas daqueles processos que parecem com a via das pentoses, são ativadas quando cisteínas da sua estrutura são reduzidas. E quando essas cisteínas são reduzidas? Quando tem muita transferência de elétrons dos fotossistemas, reduzindo ferridoxinas, que reduzem intermediários que reduzem essas enzimas. Então, quanto mais luz, mais reduzidas essas enzimas e mais fotossíntese, mais geração de carboidratos. É por isso que a fase da fixação de carbonos é erroneamente chamada de reações de fase escura. Na verdade, são reações de fixação de carbonos que acontecem na fase clara por causa de múltiplos mecanismos de regulação que fazem com que esses processos aconteçam durante períodos de iluminação da planta. Por último, eu quero falar um pouquinho sobre fotorrespiração, porque é um problema do mundo moderno e um grande problema do aquecimento global. A rubisco é uma enzima fantástica, capaz de fixar CO2 e produzir moléculas de 3 carbonos a partir de ribulose 1,5-bisfosfato e CO2. Mas não é uma enzima perfeita, ela não é completamente específica para CO2. Especialmente em temperaturas maiores, ela pode também reconhecer oxigênio em vez de CO2 e fixar erroneamente oxigênio em vez de CO2. O resultado disso é que se faz moléculas de 2 carbonos em vez de moléculas de 3 carbonos. E para regenerar ribulose depois disso, eu não vou passar por todas as reações, são processos extremamente complexos e que gastam muito ATP e muito poder redutor da planta. Ou seja, se a planta fotorrespira, se ela fixa oxigênio em vez de CO2, ela gasta muita energia e é incapaz de ter energia suficiente para sintetizar moléculas e para poder crescer. Isso é um fator muito limitante de produção agrícola, a fotorrespiração, a fixação de oxigênio em vez de CO2 nessas plantas. Existem plantas que são adaptadas a climas tropicais que não fazem fotorrespiração porque protegeram a sua rubisco desse processo. Primeiro, tem regulação diferenciada de estômatos e também tem uma célula inteira que primeiro fixa CO2 na forma de oxaloacetato, então pega fosfenolpiruvato com 3 carbonos e carboxila ele a oxaloacetato. Isso gera uma molécula de 4 carbonos que é transformada em malato e transportada para dentro da célula que tem a rubisco. O malato então libera CO2 e forma piruvato, e esse CO2 é fixado na rubisco separado do oxigênio do ar. Então essa rubisco tem menos chance de fazer fotorrespiração, porque ela só está presente na presença de CO2, ela está protegida do oxigênio do ar. Plantas C4 evoluíram para prevenir esse efeito de fotorrespiração através desse processo,
interessantemente dependem de malato-desidrogenase, que também é regulada por redução, o mesmo mecanismo. Então, esse processo todo de fixação de CO2 nas plantas C4 também é regulado e é ativado na presença de luz. Mas não são todas as plantas que são C4. Com o aquecimento global, a gente tem que se preocupar com a produção agrícola, porque esse processo de fotorrespiração pode diminuir a nossa produção de alimentos, que é um problema grave para a segurança alimentar da humanidade. Bom, é isso que eu queria falar sobre fotossíntese. A partir da aula que vem, a gente vai começar a entender a estrutura e metabolismo de lipídios. Então, até lá!